Então, assim, tudo que tem de perícia tá na literatura, tá aí na internet, tem. Tá. No caso das manchas de sangue, elas não são só importantes, como são a parte mais importante. Porque praticamente tudo que você chega em dinâmica de um local de crime são pelas manchas de sangue. Mancha de sangue. Se eu der um tiro na cabeça de alguém, esse sangue que vai sair da cabeça dessa pessoa vai ser de uma, como é que se diz? De um perfil, de um certo perfil. Então, cada ação pode ter um perfil diferente. Então, são estudados o que a gente chama de análise de perfis ou análise de padrões de mancha de sangue. O perito já sabe quais são os padrões existentes, e aí ele pega um padrão que ele vê no local de crime, compara com a lesão da pessoa, compara com o que ele aconteceu, ele não, foi isso que aconteceu, por exemplo. Então as manchas de sangue são muito importantes. Mas você fala na literatura, já tem, tipo assim, essa formatação de mancha Tem. indica isso, essa indica aquilo. Isso. Então o perito já tem uma cartilha, como eu estou falando da forma mais simples de entender. Uma cartilha, ele vai fotografar aquilo ali, ele já tem de cabeça, mas se ele não tivesse, ele abriria aquela literatura e falaria, essa é essa. É isso? Isso, exatamente. No Brasil ainda não tem, está começando agora aos poucos, ainda não tem uma padronização. Então, alguns estados, algumas pessoas usam alguns nomes, outras usam outras, mas basicamente existe um conjunto, né, de perfis, só para facilitar para o pessoal em casa entender. Existe um determinado situação que acontece um mecanismo de geração de um perfil de mancha de sangue. Então, você viu um perfil, você identifica qual o mecanismo de geração que criou esse perfil. Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa toma um tiro na cabeça, na hora que o projétil entra na cabeça dessa pessoa, a pressão interna naquele momento é maior do que a pressão externa. Então, mesmo na entrada de um projétil de arma de fogo na cabeça, tem espargimento de sangue saindo. Então, por exemplo, quando tem um espargimento que a gente chama de efeito neblina muito concentrado numa parede, isso significa o quê? Que uma pessoa foi alvejada por um projétil de arma de fogo, por exemplo, com a cabeça próxima à parede. Então, só um exemplo aqui. Então, são diversos mecanismos que você conhece, e aí você chega no local de crime, somando esses mecanismos com outros elementos criminalísticos ali, você vai chegar a uma dinâmica do que aconteceu. E são muitos, daria para citar assim, os tipos de diferença? Ou os principais, pelo menos? Tem os gotejamentos. Que seria? Os gotejamentos são aqueles de uma certa quantidade de sangue que goteja da mão de uma pessoa, ou do nariz. Qualquer pessoa machucou, tá bom. E aí ele vai se comportar dessa determinada maneira. Você observando, por exemplo, o formato e o tamanho desse gotejamento, você também consegue identificar a altura que ele caiu. Caraca, mano. Certo? Porque o que acontece? Quando o sangue bate no chão, pela reação da força normal, do solo, ela é proporcional ao quê? À força de impacto do sangue no solo. Então, quanto mais alto ele cair, mais forte vai ser a força de reação. A mesma coisa maior vai ser a gota. Quando quem já brincou aí quando era criança, jogava uma pedrinha no lago, aí quanto mais alto você joga, maior vai ser a onda, Então você chega a um mecanismo, por exemplo, assim. Quando você está caminhando, a resistência do ar vai deformar essa gota. Então, pelo formato dela, você identifica a direção que a pessoa estava andando. Se você seguir essa trilha, é chamado de gotejamento em trilha, então você consegue ver o caminho que a pessoa estava fazendo. Tem a questão dos espargimentos. Quando um projétil está entrando na cabeça de uma pessoa, a gente chama de back spatter. Quando está saindo, chama de forward spatter, que é um outro espargimento. Tem o perfil de sangue chamado de poça, que é um perfil de acúmulo de sangue. Então você consegue dizer que uma vítima estava, às vezes a vítima é removida daquele local e levada para outra. Aí você, tem uma poça ali. Então você consegue dizer que uma pessoa esteve ali em repouso. Tem o perfil de arraste, você consegue dizer que um corpo foi arrastado. Tem esse efeito neblina que eu citei. Então, diversos tipos aí de perfil. E aí, quando o perito vai chegar na cena do crime, no local do crime, ele vai olhar, vai observar, gotejamento, tal coisa. E aí, tudo isso ele vai relatando. Exatamente. Por isso que um local, por exemplo, que chove na área externa, ou que é lavado, é o pior inimigo do perito criminal, porque descaracteriza toda a dinâmica do que aconteceu.